Olá, seja bem-vindo à nossa aula introdutória para o curso de Comunicação Operacional Offshore. Essa primeira aula vai te dar uma ideia do porquê esse curso é tão importante para líderes offshore. Você já pode ver aí nesse primeiro slide que 80% dos acidentes offshore eles estão relacionados à falha humana e não à falha técnica. E por que nós falamos isso? Porque as pesquisas mostram. Às vezes não é a válvula, não é o equipamento, é a comunicação entre as pessoas. Talvez isso já aconteceu com você. Você deu uma ordem, uma informação, delegou uma tarefa e aquela ordem não foi tão entendida, a ordem dada de forma errada. Foi um turno passado com pressa. Uma informação que ficou na cabeça do supervisor, mas nunca chegou até a equipe. A Inesmart, ela já tem 16 anos treinando diferentes líderes no ambiente offshore. E desde 2009, a Inesmart entendeu a necessidade de ajudar líderes offshore a se tornarem melhores líderes e melhores comunicadores, mesmo num ambiente tão difícil quanto o ambiente offshore. Muitos dos nossos alunos trazem para nós experiências, situações, dificuldades que eles passam no seu dia a dia. Então, nós criamos um modelo de treinamento que pode se encaixar muito bem na rotina do ambiente offshore e também ao realizar na prática essas ferramentas, que podem ser totalmente diferentes quando realizadas no ambiente de escritório normal. Voltando à nossa estatística aí, 80% dos incidentes, eles têm origem em comportamento humano. Isso foi o que a International Association of Oil and Gas Producers trouxe como dado. 93% dos líderes também, de acordo com a pesquisa da Inesmart, com mais de 600 líderes em uma única companhia, os líderes offshores foram promovidos, né, receberam ali o cargo de liderança sem nenhuma preparação para a função. Olha só, já chegaram ali, como eles dizem, né? Vocês mesmos falam de offshore, caiu de paraquedas naquele, naquele departamento ou naquela liderança. Mas o importante é analisar que o melhor operador, às vezes, ele vira supervisor, ele sabe operar, mas ninguém o ensinou a liderar ou a se comunicar de forma apropriada. Uma ordem ou até mesmo passar um turno sem deixar lacuna. E às vezes o líder ele fala, a equipe escuta, a equipe parece que entende, mas na verdade entende outra coisa. Será que isso é falta de capacidade? Não, não é. É falta de uma habilidade que ninguém ensina, que nós precisamos desenvolver. Precisamos de treinamento, assim como qualquer outra ferramenta, assim como qualquer eh, equipamento de manutenção, nós precisamos desenvolver aquela habilidade. A comunicação operacional offshore, ela é uma técnica, nós podemos dizer exatamente isso, uma ferramenta que nós vamos apresentar para vocês. E essa técnica, ela se aprende, é possível aprender essa técnica. Porque os erros, nós sabemos que são inúmeros. Por exemplo, esse primeiro erro aí, ó, que muitos dos meus alunos relatam, passagem de turno incompleta. O mais comum, mas também o mais perigoso. Isso pode ceifar muitas vidas. Às vezes, o que é que fica de fora dessa passagem com pressa? Alguns alunos relatam o seguinte, ó: anomalia identificada à noite sem laudo. Já aconteceu isso com você? O equipamento operando fora do parâmetro e não é relatado. A pendência anterior foi resolvida ou também não foi resolvida. Às vezes não passa de um turno para o outro ambas situações. O risco que ninguém documentou.
Alguém num turno viu aquele risco possível, mas ninguém passou adiante. Isso não é descuido. Isso é falta de comunicação. É a ausência de um método para se comunicar. Há 5 elementos da passagem de turno. Nós temos aprendido com os nossos alunos que a situação atual da operação é importante ser passada, as anomalias e desvios, pendências em aberto, riscos ativos no próximo turno e prioridade para o próximo supervisor. Esses são os 5 elementos que a grande maioria dos nossos alunos destacam para uma passagem eficaz de turno e com uma boa comunicação. Nós vimos aí 5 pontos fixos, 3 minutos para executá-lo, para ter zero lacunas. É o 5-3-0. Parece simples e é. Mas a pergunta é: será que nós, como líderes, estamos executando dessa forma? Porque quase ninguém usa, porque ninguém é ensinado a fazer isso. Segundo erro, vamos analisar aí o segundo erro. O segundo erro é a ordem ambígua. Essa aí é mais sutil, mas tão perigosa quanto a primeira, quanto o primeiro erro. Olha só o que acontece. O supervisor ele disse: verifique a válvula antes de operar. A equipe entendeu duas interpretações. Aconteceu um incidente. Às vezes a comunicação não é só o que você fala, mas é o que o outro entende. O que era para ser verificado? Antes de operar o quê? Então é importante que a gente levante bem esses detalhes na hora de passar uma informação. Então, a técnica de comunicação fechada, close up, que nós falamos aqui, e que vamos falar mais ainda nesse treinamento, é o que acontece. O supervisor ele dá a instrução, o operador ele repete o que entendeu e o supervisor confirma ou corrige aquela informação. São 3 etapas que nós podemos fazer em 10 segundos, potencialmente, para uma vida ser preservada. Não haver nenhum problema, nenhum incidente, nenhuma vida ceifada. O que diferencia o líder? Nós temos aí 2 quadros. Ó. O primeiro é o líder no limite. Ele opera no limite, sem técnica de comunicação, ordem ambígua, risco oculto. Mas o líder que ele quer preservar a sua equipe e quer ter uma boa comunicação eficaz, ele faz um close-up loop ativo das informações. Tem uma equipe que é bem alinhada naquilo que precisa ser feito e executa a operação de forma segura. Vamos ao terceiro erro. O erro número 3 é o silêncio que mata. Esse aí é o mais difícil de resolver, o mais humano. Por quê? Isso envolve muitos fatores dentro da liderança. Por exemplo, a pessoa ela viu algo errado, ela sabia que estava fora do padrão, já aconteceu isso com seus liderados ou até com você mesmo, e ele não falou, ficou quieto. Eu tive um aluno que ele falava assim, que ele tinha um liderado, que esse liderado sempre respondia para ele: "Não sei, não vi". Ele chegava ali no departamento, no setor, uma bagunça na área de manutenção, ele dizia: "Não sei, não vi". Esse liderado ele tinha medo de falar as coisas que ele via e as coisas que estavam fora do lugar, que estavam erradas. Isso mais para frente ele resolveu com o aluno dando um bom feedback e aí mudando aquele comportamento. Mas é o que geralmente acontece, porque as pessoas elas têm medo de parecer incompetente. As pessoas têm medo de estarem erradas, medo de questionar o supervisor, medo de criar problema. Então, o fenômeno que nós chamamos esse tipo de atitude é ausência de segurança psicológica. Por isso que muitos líderes têm problema na comunicação. O operador ali, o seu liderado, ele fica quieto. O que a pesquisa diz? O Project Aristotle,
do Google 2016 fala sobre a segurança psicológica sendo o fator número um de performance em equipes de alto desempenho, principalmente em plataformas offshore, onde a segurança psicológica é igual a segurança operacional. É muito importante dar atenção a esse tema. E nesse curso nós vamos falar como que o líder ele pode aprender a deixar de ter uma reação errada e ter uma reação correta quando alguém traz algo para ele, um problema, uma situação, um risco. A situação errada é essa daí que está mostrando, ó, impaciência, ironia, às vezes deboche, o que os liderados estão trazendo. Ah, já sei disso. Ah, tô careca de saber que isso daí está acontecendo. Aí a equipe ela aprende que tem que ficar quieta, calada. Não tem abertura para debate. A reação certa é que nós vemos aqui no outro quadrado. Talvez dizer obrigado por trazer isso. Obrigado por você ter pontuado isso daí. Eu vou dar mais atenção a isso. Vou investigar. Talvez eu não tenha uma solução agora nesse momento, mas vou pesquisar. Temos que dar atenção a isso. Muito obrigado por ter falado sobre isso. A equipe ela fala sempre que vê algo errado, porque a equipe tem confiança no seu líder. Outro ponto é, não é só transmitir informação. Nós precisamos criar um ambiente onde a informação flui de cima para baixo e de baixo para cima. Isso sim é liderança. Isso, se você não sabe fazer, se aprende. Todos esses treinamentos, os três erros aparecem sempre. Esses três erros que nós mencionamos aqui. Não importa o tamanho da empresa, não importa a origem da empresa, o país, a metodologia, não importa a experiência do profissional. Elas irão acontecer. Por isso que nós preparamos para você o curso de comunicação operacional offshore. Esse curso presencial de um dia certificado pela Inesmart. Nós vamos ter lá em Macaé, no dia 28 e 29, e no Rio de Janeiro, 4 e 5 de agosto de 2026. Serão 4 turmas diferentes. O link está aí na descrição. Você pode acessar, pegar todas as informações antes de comprar. Quer tirar dúvidas? Mande sua dúvida para a gente. Tenho certeza que você vai gostar muito desse treinamento. Tem tudo a ver com o ambiente offshore. As vagas elas são limitadas, porque nós da Smart nós entendemos que uma turma de 12 a 15 pessoas, 15 a 20 pessoas, no máximo, é ideal para dar atenção para as pessoas que estão inscritas no curso, para dar atenção a você. E não uma turma repleta de pessoas, onde às vezes você não pode se comunicar, comentar ou falar algo. Então, as nossas turmas elas são pequenas para manter essa interação bem achegada a você. Então garanta sua vaga agora, o link com todas as informações está na descrição desse vídeo. Se você reconheceu os erros da sua equipe nessa apresentação, esse curso é para você. Te encontro lá.